Tudo certo, viu, pessoal? Podemos começar. Marcelo não entrou, né? Bom, então vou ler. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 do livro Sol das Almas. O título é O Minuto. A conduta indica a orientação espiritual da criatura. Surge o ideal realizado, consoante o esforço de cada um. Amplia-se o ensino, conforme a aplicação do estudante. Eternidade não significa inércia, mas dinamismo incessante. O caminho é infinito. Quem estabelece a rota da viagem é o viajor. Continua, pois, em marcha perseverante, gastando sensatamente o tesouro dos dias. Em 60 segundos, a lágrima pode transformar-se em sorriso, a revolta em resignação e o ódio em amor. Nessa mínima parcela da hora, liberta-se o espírito do corpo humano. A flor desabrocha, o fruto maduro cai da árvore e a semente inicia a germinação da energia latente. Analisa o que fazes de tão valiosa partícula do tempo. Num só momento, o coração escolhe roteiro para o caminho. Com o Evangelho na consciência, o lazer é tão somente renovação de serviço sem mudança de rumo. Não desprezes o tempo em circunstância alguma, pois quem espera a felicidade se esmera em construí-la. A hora perdida é lapso irreparável. Dominar o relógio é coordenar os sucessos da vida. Nos domínios do tempo, controlamos a hora ou somos ignorados por ela. Por isso, quanto mais a alma se eleva em conhecimento, mais governa os próprios horários. Lembra-te de que as edificações mais expressivas são formadas por agentes minúsculos, de que o século existe em função dos minutos. Não faz melhor quem faz mais depressa, mas sim quem faz com segurança e disciplina, articulando ordenadamente os próprios instantes. Observa os celeiros de auxílio de que dispõe e não hesites. Distribui os frutos da inteligência, colabora nas tarefas edificantes, estende a solidariedade ao benefício de todos, fortalece o ânimo dos companheiros, não te canses de ajudar para que se efetue o melhor. O manancial do bem não tem fundo, a paz coroa o serviço. E quem realmente aproveita o minuto, constrói caminho reto para a conquista da vitória na divina imortalidade. Que tenhamos todos uma boa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de Evangelho. E como a Cecília já fez a leitura aí da abertura, né? Vamos no tempo, certo? Que tudo se encaixa. Então, eu estou na direção, na vibração, nas preces. A Thelma vai fazer o Evangelho segundo a luz do Espiritismo, do entendimento, trazendo esses temas, nos atualizando,
nos deixando tranquilos, com umas explicações racionais. E depois o relaxamento será feito pela Márcia, aqui do meu lado, onde possamos nos harmonizar ainda mais. E então vamos fechando nossos olhos, unindo nossos pensamentos, um feixe de luz, nessa modalidade que a internet nos dá, todos interligados em seus lares nesse momento, formando um feixe muito intenso de luz, levando até o Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos acompanhe, que nos abrace com seu amor, com seu carinho, e interceda por nós até o Pai, com muita luz, com muito amor, muito carinho, chegando a Ele com a prece que Ele nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos reunidos, ainda que dessa maneira virtual, mas unidos em pensamento, em sentimentos. E hoje, mais uma das lições, né, deixadas pelo Mestre Jesus, quando aqui esteve encarnado, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós nos ateremos aos itens 1, 3 e 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Que sejamos então todos, né, iluminados para que a gente consiga tirar as melhores lições dessa passagem do Mestre Jesus. E para isso vamos relembrar esse trecho que está em Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E ainda em Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, nós encontramos o diálogo do Mestre Jesus com Pedro, em que ele diz: Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí, se a gente vai para o dicionário, né, procurar o significado da palavra misericórdia, o que é que a gente encontra? Que misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia ou que passou por uma situação muito difícil, acompanhado do desejo e da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa. Que a gente pode também ter, né, como sinônimo dó,
compaixão, piedade, ou seja, o ato concreto de manifestarmos esse sentimento de piedade, né? Como perdão, a indulgência, a clemência. E Kardec, para nos deixar isso mais claro, nesse capítulo nos diz que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. E aí a gente, né, ainda tão imperfeito que somos, né, e por isso encarnados ainda nesse planeta que é ainda de provas e expiações, sem dúvida nos vem, né, a dificuldade que é para perdoarmos. Não 7, mas 70 vezes 7, aquele que nos ferir, aquele que nos magoar. E é claro que é difícil. A gente pode dizer que essas virtudes, né, entre elas a misericórdia, a indulgência, elas se mesclam e até se originam uma das outras e se completam. E sem dúvida, né, quando nós, como espíritos eternos, formos capazes de realmente perdoar quantas vezes forem necessárias, mais do que isso, quando nós formos realmente capazes de amar ao outro como a nós mesmos, de uma forma natural, a gente sem dúvida vai estar realmente vivenciando aquilo que o mestre nos ensinou, aquilo que ele exemplificou. Mas ao lado dessa dificuldade, é importante que a gente se lembre, né, todos os dias, que somos espíritos eternos em evolução, sim, mas filhos de um Pai extremamente misericordioso, que nos criou à sua imagem e semelhança. E se assim o fez, esse potencial está sim dentro de cada um de nós. Ele nos colocou, né? Colocou em cada um de nós, seus filhos, a sementinha do amor. E cabe a nós cultivarmos, regarmos, né? Cuidarmos para que essa semente floresça. E ao florescer, ela sem dúvida trará, né, como frutos todas essas virtudes. E há de chegar o dia em que isso naturalmente estará presente em cada um de nós. Portanto, lembrarmos disso seria o ponto inicial. E tão misericordioso que é nosso Pai, que nos mandou seu Filho, nosso Mestre Jesus, que nos mostrou da forma mais clara, né, o que é ser misericordioso. Então, por tudo que ele passou, não há dúvida que ele deu esse exemplo para nós. Ser misericordioso, então, é se apiedar, é se condoer, é sofrermos com o sofrimento dos outros. Sem dúvida, nós estamos passando por uma fase em que esse sentimento, né, deveria, pelo menos, estar aflorado em cada um de nós, irmãos todos que somos, vivenciando uma situação de dificuldade em que tantos passam por uma dificuldade extrema. Nós, só por estarmos aqui hoje, presentes e reunidos, com essa possibilidade de estudarmos, de relembrarmos, e à luz da doutrina espírita termos isso esclarecido, né, de forma muito mais elucidativa, a gente pode dizer, já somos sem dúvida grandes vitoriosos. Mas é claro que a gente precisa exercitar, colocar todos esses ensinamentos em prática.
E além do que a gente falou, né, do misericordioso que se condói com o sofrimento alheio, sem dúvida, perdoar aquele que nos ofendeu, ou seja, perdoar a fraqueza do nosso irmão, da mesma forma que também perdoarmos as nossas fraquezas, é sem dúvida um ato de misericórdia. É claro que perdoar de pronto, né, de uma forma até automática, irradiando para aquele que nos ofendeu vibrações de amor, de luz, já é uma característica, vamos dizer, daqueles que têm uma elevação espiritual acentuada. E essa é a meta, que a gente consiga, né, ter dessa forma quase que automática o perdão sempre pronto para aquele que eventualmente nos ofender. E da mesma forma, lembrando que imperfeitos que somos, também temos que nos perdoar quando não conseguirmos perdoar aquele que nos ofendeu. Nos perdoar, sim, mas nos corrigir diariamente, no sentido de termos como meta alcançarmos esse ponto de elevação espiritual e nem nos sentirmos ofendidos. Aí a gente pode dizer que já avançou um pouquinho mais nessa evolução que nosso Pai espera de cada um de nós. Como nós dissemos, né, isso não é fácil e a gente até consegue identificar pessoas que conseguem de uma forma muito mais fácil perdoar do que outras. No entanto, como a gente falou, isso precisa também de um esforço. Aquele que faz isso, ele sem dúvida, vivendo, como nós falamos ainda num planeta de provas e expiações, o faz com a razão e com o coração. Ou seja, chegará um momento em que isso será um sentimento espontâneo de todos nós. E aí, sem dúvida, o bem prevalecerá. Enquanto isso não chega, esse esforço individual é muito importante. A gente, quando fala em esforço individual, a mim, pelo menos, vem sempre Santo Agostinho, que todos os dias, no final do dia, tentava rever as suas atitudes e se questionar do que ele poderia ter feito de melhor. Esse, sem dúvida, seria um exercício muito importante, né? Ao levantarmos, lembrarmos dessas lições para ter esse firme propósito, né? De não nos deixarmos magoar tão facilmente, mas ainda que sejamos magoados, que consigamos perdoar, que nos condoamos com a fraqueza do nosso irmão que nos ofendeu. E ao final do dia, fazer, né, o mesmo movimento, relembrando tudo que a gente passou e como poderia a gente ter agido melhor, baseado justamente no grande exemplo que foi nosso Mestre Jesus aqui encarnado. Pedir, né, lembrar e pedir a proteção divina, a proteção dos espíritos superiores, para todas as situações que nós passarmos, para que a gente consiga aproveitar cada oportunidade para exercitar essa virtude que é a misericórdia, até que um dia isso seja realmente automático em todos nós. Lembrando, né, que sem dúvida, quando a gente sequer cogitar a necessidade de perdão, a gente vai estar alcançando a felicidade. Porque quando a gente não perdoa, aquele sentimento é que acaba também nos deixando,
nos deixando tristes, fazendo baixar as nossas vibrações. Isso ainda não é tão natural em cada um de nós. Cada um tem seu tempo, como uma árvore, né? Umas crescem mais rápido, outras nem tanto. Mas como nós dissemos lá no início, lembrar dessa sementinha que foi plantada em cada um de nós e cuidarmos para que ela semeie, para que ela dê frutos, é sem dúvida uma grande obrigação, um grande trabalho para a gente realizar. O próprio Kardec disse que o esquecimento das faltas alheias, como consequência do perdão, é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer, sendo então calmas, mansas e caridosas. E a gente pode completar, sem dúvida, mais felizes. A gente, quando consegue exercitar esse perdão, ainda que a gente corrija de alguma forma, mas aí sim, de uma forma generosa, de uma forma carinhosa, a gente sem dúvida vai ser mais feliz e vai fazer o nosso irmão mais feliz. É para isso que a gente está aqui, né? Para crescer, para evoluir e para nos ajudarmos uns aos outros nessa grande tarefa. Há pessoas ainda que acham que é impossível perdoar, que é impossível de se fazer isso. Mas, sem dúvida, em algum momento, ainda aqueles que acham, né, que não conseguiriam perdoar, eles irão conseguir. Mas essas pessoas são, no mínimo, mais inquietas e acabam carregando, né, mais tristeza, mais amargura. E a gente pode deduzir isso, né, com nós mesmos, às vezes pequenas falhas, né? E essas, na grande maioria das vezes, a gente vivencia na família, que é onde justamente, né, estão as nossas grandes tarefas, mas também as nossas grandes ferramentas para nós evoluirmos. É muito mais fácil a gente perdoar aquele que a gente ama. E é por isso que essa tarefa começa, né, nas nossas casas, nos nossos lares. E Jesus, sem dúvida, quando disse a Pedro que deveria perdoar 70 vezes 7, ele declarou nesse momento que a misericórdia, ela não tem limites, ela não tem condições. Então, quando a gente, né, pensa, eu perdoo se você não fizer mais isso, né? Eu te perdoo, mas quero dizer que isso me magoou muito. Claro, é uma forma de perdoar também, mas não é uma forma generosa de se perdoar, né? Eu perdoo desde que eu coloco uma condição para que eu perdoe alguém. E não é isso que Jesus nos pediu. E não só nos pediu, como nos exemplificou, né? Jesus ali crucificado, né, sofrendo, né, muito perto de morrer, pediu ao nosso Pai que perdoassem aqueles que estavam fazendo aquilo, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, portanto, essa é sem dúvida a misericórdia generosa, a misericórdia sem um senão, sem uma condição. Ele foi o nosso maior exemplo. E a outra maneira, como nós falamos, né, a forma não generosa, que é quando a gente impõe ao outro alguma coisa para que a gente o perdoe. Então, isso já é um passo, mas a gente tem que lembrar, né, que quando a gente fizer isso, a gente tem que tentar caminhar para o passo seguinte. Então, ou seja, de praticar esse perdão como Jesus nos ensinou, e não
como uma forma, às vezes, até de nós nos orgulharmos daquela postura. Olha, eu sou tão boazinha que eu vou perdoar você disso, né? Ok, é uma forma de perdão, mas não é esse perdão que Jesus nos ensinou. Não é isso que ele pediu para que a gente fosse misericordioso. Porque também não é essa, né, a misericórdia que a gente quer ter. Sem dúvida, a gente cansa de repetir isso, que a gente pode errar quantas vezes a gente quiser, porque o nosso Pai, né, extremamente justo e misericordioso, vai nos perdoar, mas também a gente vai ter que se corrigir, né? Eu sempre penso nisso, que se alguém tem pressa em melhorar, somos nós. Ele nos dará quantas chances nós precisarmos e quantas oportunidades também precisarmos. Mas quanto mais rápido a gente conseguir alcançar, né, pelo menos se aproximar dessa perfeição que ele espera de cada um de nós, nós é que vamos ganhar com isso. E nessa lição, então, a gente tem que ter claro, né, que esse perdoar misericordiosamente é olhar para aquele que nos ofendeu livres de mágoa, de ressentimento, e tentar ajudá-lo, né, sempre que houver uma oportunidade, da melhor maneira possível, como a gente quer ser ajudado. Então, perdoai para que Deus vos perdoe, segundo Kardec, é justamente isso, né? Nos lembrarmos sim que somos espíritos inferiores, sujeitos a erros, a enganos, a omissões, isso tudo a gente tem muito claro, mas que a gente tem que aprender, né? Tem que se dedicar para aprender a amadurecer esse sentimento que é o perdão, nos perdoando quando nós falharmos, né? Como espíritos, então, imperfeitos, mas procurando melhorar. E mais do que tudo, perdoar o nosso irmão que nos ofendeu e tentar ajudá-lo para que ele consiga, né, entender de uma forma doce, de uma forma passiva, que ele, ao também praticar o perdão e também tentar não nos ofender ou ofender a qualquer um que seja, também está nesse caminho de melhora, né? Nesse caminho de perfeição. É claro que enquanto a gente não consegue, né, praticar esse perdão dessa forma tão ampla e tão generosa, a gente tem que tentar perdoando como a gente conseguir, mas a cada dia tentando melhorar e aprimorar essa nossa capacidade de perdoar, né? A cada dia nos esforçando para a gente alcançar o momento em que a gente não precise nem pensar em perdoar, porque a gente já não vai se sentir ofendido, quer seja o que nosso irmão nos fizer. Então, embora uns mais perto, outros mais distantes, mas todos nós temos que lembrar que esse é o caminho. E aí, eu queria terminar com uma frase de Emmanuel, em que ele diz que 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não compreendam ou que te esqueçam, daqueles que te ofendam, porque a paciência, invariavelmente, feita de bondade e silêncio, abnegação
e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Ou seja, que ainda que chorando em silêncio, a gente consiga desenvolver essa capacidade que está sim dentro de cada um de nós, de perdoarmos, como nosso Pai nos perdoa, nos alimentando dessa fonte divina do amor, que é justamente a sementinha que Ele colocou em cada um de nós. Então, ela está presente em nós. O que a gente precisa é lembrar disso e praticá-la. E mais do que isso, nos esforçarmos para que chegue esse dia que a gente nem precise perdoar, porque a gente já não vai se sentir ofendido. E é isso que a gente, sem dúvida, imagina quando, né, de tantas nossas falhas, é o que Deus, nosso Pai, pensa em relação a nós. Então, que a gente consiga, né, nesse caminho, com essa doutrina tão esclarecedora, que a gente já tem, né, a grande graça de conhecer, que a gente consiga progredir dia a dia nesse esforço para realmente chegar àquele dia que a gente não precise perdoar, porque a gente já nem vai se sentir ofendido. Que a gente consiga, a exemplo do Mestre Jesus, a exemplo de Santo Agostinho, melhorando a cada dia e tornando esse sentimento algo natural em cada um de nós. Quando esse dia chegar, né, sem dúvida seremos todos muito mais felizes. Mas enquanto esse dia não chegar, que a gente consiga perceber essa felicidade em cada ato de perdoar, esse perdoar generoso, perdoar como Jesus perdoou aqueles que o maltrataram e o levaram à cruz. Que a gente consiga, então, nesse tempo mais curto, atingir essa característica, que é uma característica, então, da perfeição. Lembrando que isso todos nós trazemos conosco, com cada um de nós. Uma boa assistência, obrigada por essa oportunidade de estudar e reestudar e o quanto isso nos ajuda nessa caminhada. Isso aí. Agora já estamos mais abastecidos, mais tranquilos. Depois desse evangelho maravilhoso da Thelma, trazendo esse tema de perdão. Então vamos nos unindo mais ainda em pensamento, em luz, formando um feixe. E essa luz levando ao Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, de todas as forças do bem, do amor e da paz. Humildemente, unidos neste pensamento, como um só, te rogamos que nos envolva em uma áurea de energias salutares, abençoando todo o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertence,
se é vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela sociedade, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta vibração, estejam sendo banhados pela energia que emana do poder do Pai e que, infiltrado em nossos lares, harmonize e equilibre os nossos sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Vibremos essa luz repleta de amor infinito, envolvendo todos aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, que seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais ou morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança no Pai. Que aqueles que estão presos nos abismos das drogas possam perceber o mal que fazem a si mesmos e a seus entes queridos, procurando ajuda e repelindo as más influências. Por aqueles que estão encarcerados, que possam buscar reflexão no Evangelho de Jesus e mudar seus comportamentos e levar seus sentimentos em direção ao Pai. Que todas as crianças, assim como os idosos, recebam o afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evoluções. Vibremos luz a fim de que ela possa recompor e se recuperar dos danos causados à nossa terra, dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, que nos alimenta, que nos abriga, que nos dá a vida e nos dá o lar. Em especial, vibremos pelos profissionais da medicina, pelos médicos, enfermeiros, especialistas da saúde em geral, que nesse momento sejam abraçados pela luz divina, fortalecendo suas energias, revigorando suas forças, para que continuem no trabalho e na ajuda constante aos seus semelhantes. Também levamos luzes de sabedoria, de sentimentos bons, de intuição, de ligação com a espiritualidade científica, para que possam seguir um caminho de descobertas, de curas, vacinas para as doenças, para a doença da pandemia neste momento e para todas as outras que estão em estudo hoje. Vibremos por nosso Brasil, que possamos iluminá-lo, possamos, de coração e mente, levar essas energias aos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Vibremos pelos nomes que estão do nosso lado, estão também nos cadernos,
nos nossos pensamentos, que possamos ajudá-los. E pedimos muita luz e muita paz. Vibremos também pela água dos nossos lares, que nela seja direcionado bálsamos, remédios para as nossas necessidades fisiológicas e espirituais. E agora, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos sempre, toda semana, aqui, num só pensamento, e estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta, e por nossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. E assim, seguimos com o relaxamento com a Márcia. E ainda, nesse estado de serenidade, continuemos com os nossos olhos fechados. Se necessário, acomodemo-nos melhor na nossa cadeira, na nossa poltrona. Vamos soltando todo o peso do nosso corpo, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração. E vamos buscar momentos de paz e serenidade. De forma suave, tranquila, inspiremos pelo nariz e expiremos pela boca. Mais uma vez, inspiremos pelo nariz e expiremos pela boca. Vamos sentindo o ar entrando, limpando a nossa garganta, enchendo os nossos pulmões. E agora então, relaxemos os músculos da nossa cabeça, da nossa face, queixo, ombros, braços, as nossas mãos, as costas, o abdômen, quadris, pernas e pés. Mentalizemos uma porta e nos colocando frente a ela, vamos abrindo-a calmamente. Observemos uma longa estrada. Há muitas flores, pássaros e Ele, que em todos os momentos está conosco, Jesus. Ele nos dá a mão e juntos caminhamos nessa estrada. Vamos percebendo as cores das flores, o aroma, o canto dos pássaros. E a cada passo, vamos nos percebendo mais jovens. Estamos voltando no tempo. Vamos percebendo por quantas coisas já passamos. E Ele sempre junto de nós. Vamos observar agora apenas os bons momentos. Retornemos à nossa infância, à nossa casa. Observemos os nossos pais, as suas lições. Recordemos as brincadeiras de rua com os nossos amigos, nossos irmãos, os nossos primos. Nosso primeiro dia de aula. Que emoção que carregávamos no nosso coração. O cheiro da comida da nossa mãe, das nossas avós. A espera do Papai Noel. Momentos felizes, de paz, de união. Fomos crianças felizes. E somos, sim, adultos felizes. Agora, Jesus nos convida a voltar.
levando toda essa alegria, essa paz e toda a simplicidade dessa doce infância, pois é aos pequeninos que Ele quer que nos assemelhemos. E vamos atravessando novamente a porta. Vamos voltando ao nosso lar. E para que estejamos prontos para um novo dia, para uma nova semana, para um novo mês, prontos para novas conquistas, realizações, para que possamos ser renovados em fé, coragem, alegria, esperança, fortalecimento do nosso corpo físico, mental e espiritual. Roguemos à equipe espiritual que nos conceda o passe coletivo. Muita luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agradecendo a mais essa reunião, com muita energia, com muita união, com muita fé e, sem dúvida, com muito amor do Pai, que nos ilumina, que nos protege e que possamos, com Jesus, manter a nossa fé no trabalho, na união e no amor ao Pai e a nós mesmos, principalmente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. É isso aí. Podemos encerrar. Parabéns pela reunião, hein? Boa noite. Parabéns a todos, a parte do Evangelho muito bonita. Foi muito bom. Muito Parabéns bom. a vocês aí, a dupla. Obrigada, gente. Essa dupla 10. Foi muito gostoso. Rose. Obrigada. Tudo bem, Lucila? A Lucila tá bonita, hein, Lucila? Oi, Parabéns. Boa Rose. noite. Oi, Vera. Oi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Zibéria. Já tô Oi, buscando. Aurora. Oi, Oi. Zibé. Tchau, boa noite, gente. Boa Boa noite, Maria noite, Augusta. gente. Boa Boa noite. noite, Maria Augusta. gente. Oi, querida. Boa semana a todo mundo. Pra você Obrigado também. para vocês Nós. também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Aí, isso daí? Deixa eu ver. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Gente, boa semana para todos. Boa noite a todos.